nasceu de uma coisa ética. Isso é importante para que a gente siga daqui para frente. Se é algo ético, então é algo que tem ciência por trás, tá? Qual é então as explicações, a motivação? A motivação é esta aqui, tá? Para que exista legislação, tá, de proteção de dados, a gente tem que pensar em três estruturas sociais. Como a gente viu lá no desenvolvimento humano, então a gente foi se desenvolvendo para se tornar um cidadão. Então, nós, como pessoas, se tornamos um cidadão. Para sermos um cidadão, nós aceitamos, ao longo desse desenvolvimento, um conceito de Estado. Se nós aceitamos um conceito de Estado, nós aceitamos que vivemos em sociedade. Então, isso é o que a Lei Geral de Proteção de Dados trabalha. Ele trabalha com esses 3 pontos. Tá? Mas em que sentido? Mas ela trabalha com os 3 pontos voltado ao que está no centro dessa apresentação, que é os dados. Ela trabalha, então, para proteção à privacidade, para transparência, para a padronização de normas e para segurança jurídica. Tá? Então, nesse sentido, tá, é que é importante, ela não trabalha separado. Então, se ela trabalha para os dados, tá? A gente tem que identificar para os dados de quem? Para os dados de quem ela trabalha, então. E aí a gente vê que é onde está o vermelhinho. É inacreditável, ela veio de nós para nós mesmos. Por isso aquele tripé. Cidadão que aceita e propicia a existência do Estado lá no conceito nosso de desenvolvimento humano, onde a gente se desenvolve interligado com a sociedade. Então, a pessoa aceita ser cidadão dentro de uma sociedade conectada no Estado, então agora ela diz, eu quero que os meus dados sejam protegidos. De que forma nós vamos regular isso? Então, primeiro começa um debate ético, que a gente vem debatendo desde que a internet entrou no ar. E um exemplo do debate ético nesse sentido foi assim, tá? Isso é uma coisa muito bacana de se falar, que é o caso que aconteceu na Inglaterra assim que entrou o Street View, que foi um caso que custou grana e deu um problemaço, porque uma mulher, ela se separou do marido, conseguiu uma grana e provou que ele estava traindo ela com a melhor amiga dela. Simplesmente porque ela conseguiu, através do Street View, tá, ver a foto do carro, ou seja, estava ali no Street View, o carro estava ali, mas aí, mas o carro tudo é igual, isso e aquilo, tá? Cai um pouco com essa questão dos dados privados. O carro não precisaria ser um dado privado, né? Porque proteger as informações de um carro, já que todos têm a mesma cor e a placa ali, que é o importante para identificar, não. Foi identificado pelas calota. A calota era tão específica, Reino Unido tão pequeno, que a calota do carro era única. Então, ela identificou que era o marido dela, que deveria estar trabalhando, que estava na casa da amiga dela. Então, notem aonde vai a privacidade da informação. Tá? Então, o que nós estamos trabalhando nesse sentido para a Lei Geral de Proteção de Dados é isso. É a pessoa em território nacional, os dados dela, dados pessoais, eles têm que ter proteção à privacidade, transparência no seu uso, padronização e normas para usar, que eu tenho que aceitar como pessoa, e segurança jurídica, ou seja, tem que estar debaixo da lei. Para isso, então, nasce o controlador e o operador desses dados. No operador, nasce uma pessoa lá dentro que é o encarregado dos dados, que é o DPO, Data Protection Office, ou seja, o oficial de proteção de dados. Tá? E isso tudo, então, indo mais à frente, tá? Acaba desenvolvendo o que é um controlador, então, e o que é um operador. Tá? Um controlador e operador são agentes, tá? Ou seja, agentes que, na verdade, nós como cidadão, através da legislação, tá, autorizamos, tá, a tratar os dados pessoais. Ou seja, é só essas pessoas que nós autorizamos é que está responsável por tratar esses dados pessoais. Tá? Isso é importante a gente ter essa ideia de que
por trás desse tratamento há uma prévia autorização ou uma autorização por escrita, é isso que todo mundo não entende, é isso que a LGPD faz. Daqui para frente não basta uma autorização por uso, precisa de uma autorização escrita para dizer o porquê que tu quer usar aqueles dados e tal, já que isso é uma delegação de uma pessoa, tá? Então, devendo manter registro dessas operações, nós ligamos à transparência, tratamentos dessas operações de tratamento que realizarem, isso é padronização, e especialmente quando a base em legítimo interesse, isso é segurança jurídica, ou seja, legítimo interesse é tu dizer assim, eu preciso dos dados do Garcês, tá? E eu quero esses dados do Garcês para ficar vendo aqui quanto ele ganha, como é que ele funciona, isso e aquilo. Não, isso não é autorizado. Não, eu preciso dos dados do Garcês, por quê? Porque quando eu coloco isso numa base específica, uso a movimentação dele, lá no final eu consigo produzir um produto específico que interessa a ele de qualidade. Ou eu consigo, com isso, manter o registro de cidadãos dentro do meu estado, que é o IGP, Instituto Geral de Identificação e Perícia. Tá? Esse tem, então, uma base legal, que é manter a identificação e a localização dos seus cidadãos para poder manter o registro de todo mundo a nível de identificação, que é coleta de pericial das digitais, no futuro de íris, e de todo o processo para identificar o cidadão. Então, tu precisa dessa base. Se tu é uma empresa, tu precisa dessa base. Se tu é um cidadão, tu precisa saber disso. Porque uma empresa ela tem que fornecer, ela é obrigada a fornecer o produto com o mínimo de evasão, ou seja, invasão nos teus dados. Tá? É isso que mudou. Antes eles podiam fornecer de qualquer jeito, é que nem tu chegar na farmácia, eu te dar o nome, CPF, endereço. Cara, a farmácia não precisa de nada disso para te fornecer o remédio. E se ela ficar com esses dados, tu pode exigir dela, eu quero saber para que tu quer isso. E ela tem que te dizer em nome da transparência. Que é para ficar me enviando spam, que é para ficar... Não, isso não interessa. Porque se roubarem essa base, vão lá na minha casa e me assaltam. Então, para proteger as pessoas e para se autoproteger, as pessoas, então, em território nacional, através de proteção à privacidade, é que nasce a LGPD em cima dos dados pessoais. Então, notem como isso vai se ligando à questão ética, realmente, que foi colocado. A questão de moral, a questão de capacitação, ou seja, há uma dualidade aqui entre capacitar as pessoas para existirem dentro da LGPD e capacitar a sociedade para usar a LGPD. Tá? Nesse sentido, então, a gente completando isso, podemos dizer, tá? Então, que como que isso tudo funciona, tá? O operador, então, deve realizar o tratamento dos dados, que é onde está o agente, tá? Como a gente chama juridicamente. Então, ele deve realizar o tratamento de dados de acordo com as instruções fornecidas pelo controlador. O controlador é aquele que ganhou o direito a trabalhar com aqueles dados. É ele que está ali com o cadeadinho. É ele que tem a chave fornecida pela pessoa em território nacional, que disse, ó, tá aqui minha chave. Aí o controlador disse, mas tu pode usar essa chave só nessas situações. Então é ele que tem. Bom, ele vai chamar o operador, tá? Que tem lá dentro o agente, tá? Que vai fazer o quê, então? Vai fazer o tratamento desses dados, de acordo com as instruções fornecidas pelo controlador. Mas como é que tu garante, então, que o agente vai fazer isso? Tu garante através do DPO. Tá? Eu falo aqui bem do DPO porque eu fiz um curso o ano passado todo, tá? Que é o corretor, que é, na verdade, a pessoa encarregada de fazer e de controlar em nome do controlador, se não for dentro da mesma empresa. Por que essa pessoa... E ela vai mais do que em nome do controlador, tá? Porque essa pessoa que está ligada na Agência Nacional de Proteção de Dados, ela é, quando tu coloca ela na empresa, ela ganha um aval, uma proteção quase que dono da empresa. Tá? Ela não pode fazer tudo, mas dono em questão de dados. Se a empresa tentar fazer algo ilegal, ela é que é responsável por dizer não, ela é responsável por evitar, ela é que é responsável por isso acima do presidente da empresa. Isso foi uma dificuldade na cultura, por isso a questão da gente entender antes, isso é uma dificuldade na cultura brasileira, porque no Brasil todo mundo quer ter poder mesmo sem saber. Então essa questão da proteção de dados e ter que trabalhar sério, com ética, foi muito complicado. Tanto que
para resolver alguns conflitos, tá? Teve uma inovação nessa parte da lei, que foi a introdução de uma medida provisória, a 869 de 2018, onde o DPO pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Tá? E por que foi colocado essas duas coisas? Porque se viu que não se teria formação suficiente, pessoas formadas suficiente para conseguir atuar como DPO. Então, resolveu se abrir para empresas. As empresas, então, agora podem trabalhar como DPO para outras empresas. Neste sentido, tá, também houve a mudança por causa das pedido das multinacionais, que daí tem que contratar empresas nacionais, não entender o código da matriz, isso, aquilo, outro. Então, pode ser uma empresa jurídica nacional ou internacional. Tá? Que atue como canal de comunicação, como eu disse, com a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, e seus titulares. Então, a ANPD quer saber, ela na verdade está ligada com a pessoa em território nacional. Ela representa a pessoa em território nacional e ela diz, olha, eu quero saber que cada pessoa autorizou o uso desse dado deste jeito. Então, em forma geral, é isto que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? E é estes conceitos que envolvem a Lei Geral de Proteção de Dados. Notem como isso está intimamente ligado com o que a gente viu antes. Está tão intimamente ligado que agora, na sequência, vem a última parte do nosso andamento desta apresentação, tá? Que é extremamente importante, tá? Que é a visão de que, por que eu acredito que é possível a ética fazer a diferença? Porque se notarmos, nós falamos de coisas antigas, nós falamos de gregos, nós falamos de latim, falamos da pirâmide, por isso PDGPS, da pirâmide do desenvolvimento pessoal e social, tá? Que é importante para o crescimento das pessoas. Notamos que uma lei, uma estrutura do século XXI está ligada diretamente a isso, ou seja, ela precisa daqueles conceitos, ela precisa daquele tipo de humano. Tá? Então, se ela precisa daquele tipo de humano agora no COVID, tá? Agora no COVID, isso ficou mais importante ainda. Tá? Isso ficou mais importante ainda. Tá? Ficou muito mais importante, porque se a Lei Geral de Proteção de Dados, que é só uma lei, diz que precisa daquele tipo de humano, tá? Como a gente viu, por que a Lei Geral precisa de como a gente viu? Por quê? Porque ela envolve ética, ela envolve dados pessoais, as pessoas têm que entender, então as pessoas têm que saber como lidar com isso, envolve isso que a gente acabou de ver. Então, a partir disso, e juntando essas coisas, é que a gente vai, então, ver essa parte, como a ética faz a diferença. E como é que ela faz a diferença, então, nesse sentido? Tá? Bom, através dessa pequena giro que eu vou colocar aqui. Então, por quê? Tá? Então, a gente vai ter uma introdução, um embasamento teórico, vamos ver uma abordagem, uma transformação, e vamos ver como isso se torna natural na nossa vida. E eu vou usar para isso um grande cientista que eu adoro, Lavoisier. Tá? Nasceu em Paris, morreu em Paris, porque naquela época não era tão fácil ficar viajando pelo mundo e tudo. Né? Na época de 1700, ele nasceu em 1743, morreu em 1792, então deve ter sido complicado. Não dava para pegar um aviãozinho e tal, escolher. Então, nesse sentido, então, é que eu falo, natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e a gente acabou de ver isso. Nós temos uma lei que em todo mundo está se colocando, no Brasil tem aquela conformação que eu acabei de explicar, que é a LGPD, que nos ligou de novo a tudo aquilo que a gente estava falando lá sobre o desenvolvimento pessoal e humano e social. Bom, como isso se fecha, então? Então, vamos numa breve introdução sobre isso. Tá? Eu poderia dizer, então, que a gente está falando sobre, e aí, outra linha também, a qual me faz muita paixão, que todo mundo viu lá na minha apresentação pessoal, a minha formação e minha vivência em tecnologia, eu não posso trazer isso para o nosso maior desafio, também, além do desenvolvimento pessoal de pessoas, é o desenvolvimento tecnológico. Tá? Isto é extremamente importante. E só vamos ter desenvolvimento tecnológico, tá? Aí focando um pouco mais no Brasil, no mundo também.
mas eu vou trazer mais para a realidade brasileira, mais para o conceito que vocês aqui conhecem. Nós só vamos ter desenvolvimento tecnológico se tiver desenvolvimento social empresarial. Notem, não é nem empresarial, não é só social, não é nada disso, mas é os dois juntos, por causa do desenvolvimento humano que está ligado ao desenvolvimento social, como a LGPD demonstrou que não é possível no século XXI desassociar mais isso. Então, o desenvolvimento ele tem que ser social e empresarial. Se tu desenvolver só o social, tu quebra. Se tu desenvolver só o empresarial, tu quebra. Tem que ser social e empresarial, ligado ao desenvolvimento cultural. As duas coisas junto nos levam a esta visão. Tecnologia é a soma do desenvolvimento científico de uma sociedade, composição das percepções do desenvolvimento social e empresarial e do desenvolvimento cultural. Olha só, então o desenvolvimento tecnológico, ele tem dentro dele o desenvolvimento social e empresarial, o desenvolvimento cultural, mas não é só isso, ele é um acúmulo. Ele é um acúmulo, tá, da sociedade. Então, ele é um acúmulo de desenvolvimento científico. E como é que a gente vê isso, então? Tá? Como é que a gente vê isso? Então, qual é o embasamento teórico para isso? Tá? Bom, o embasamento teórico, tá? E isso é importante, tá? Nós falarmos, ele nasce a partir agora, do século XX. Tá? Por quê? Porque o século XX, para mim, foi um grande momento na história da humanidade, foi uma grande evolução. Nós, na verdade, concentramos a primeira transformação preparando para essa transformação que vem. Então, esta simbiose tem sido estreita, tá? Estreitada, tão estreita ao longo dos tempos, que a melhor e mais recente, tá, definição de desenvolvimento foi dada pelo professor Adbus Salam, Prêmio Nobel de Física. Ou seja, um prêmio Nobel em Física. Tá? Por quê? Porque, na verdade, como vocês viram lá, meu gosto por partículas, que eu falei, que é a questão de entender, quando tu entende o microcosmo, partículas que compõem tudo, tu começa a pensar mais do que em si próprio, tu começa a pensar no todo, tu começa a tentar também compor aquele mosaico da pirâmide do desenvolvimento pessoal e social, tá? E se tornar um humano melhor. E com isso, foi o que ele fez, porque ele é formado, então ele criou a teoria unificada das interações fracas e eletromagnéticas, tá? Foi ele que fez essa parte entre partículas, elementos e, inclusive, a predição, tá, das correntes neutras. Então, o cara tinha essa visão. E o que ele falou, então? Tá? O que ele falou que é importante? São três partes. E as três partes, para nós, têm que ser vistas separadas, dado ao nosso momento e ligado ao que nós vamos falar logo em seguida. O desenvolvimento se define quase exclusivamente em termos de capacidade de geração autônoma de conhecimento. Notem que se a gente não tiver tudo que eu falei lá no desenvolvimento, a gente não consegue ter essa capacidade de geração autônoma de conhecimento. Tá? Geralmente aqui, quando eu estou interagindo nas versões anteriores, principalmente na segunda edição disso, quando eu dava na faculdade, eu fazia a apresentação para a faculdade só, e com 1 grau, pessoal de perícias, então o pessoal tinha uma visão mais ampla, eu geralmente parava e perguntava, o que se vê sobre geração autônoma de conhecimento? O que as pessoas pensam que é geração autônoma de conhecimento? Porque isto é importante. Porque para ter geração autônoma de conhecimento, se nós voltarmos, eu não voltar, mas se nós voltarmos lá na pirâmide do desenvolvimento, a gente vai ver que para ter geração autônoma de conhecimento, nós precisamos daquela base. Nós temos que ter a ética que estuda o porquê das coisas, para poder ter virtude, para poder melhorar a nossa capacitação, nós precisamos de moral junto com a capacitação para buscarmos conhecimento, para termos excelência. Então, só isso permite o desenvolvimento de conhecimento autônomo. Tá? Isso é importante, guardem isso. Outra coisa, então, mas aí é que tá, eu tenho conhecimento autônomo, mas o que eu fiz com ele? Aí vem a segunda parte. Capacidade de disseminá-lo e da capacidade de utilizá-lo. Ou seja, eu sou Leonardo da Vinci, eu desenvolvi conhecimento. Mas eu estou cercado de tantos ignorantes, de tantas pessoas que não sabem nada, que eu não consigo explicar. Elas não conseguem nem entender que eu escrevi de baixo para cima, da direita para a esquerda. Né? Então, a capacidade limitada, então, pensa, não adianta tu só ter um gênio, tu precisa desenvolver a sociedade. Por isso nós voltamos lá.
O desenvolvimento pessoal também está ligado ao desenvolvimento social. E essas duas coisas. E beleza, aí tu tem pessoas que entendem o que tu fala, mas não basta só isso. Tu precisa ter a capacidade de usar. Ou seja, tu está falando sobre partículas, está falando sobre isso, aí tu resolve fazer a bomba nuclear, e aí tu resolve agora que, bom, vamos testar esse negócio e começar a ficar explodindo tudo. Pensa, nós teríamos acabado com o planeta. Então, nem tudo o que tu constrói de fato, tu precisa usar 100%. E isso é a capacidade de saber usar. Assim como se tu desenvolveu energia limpa, tu tem que saber quando usá-la e de forma mais apropriada para todo mundo. Isso faz uma diferença brutal, essas duas coisas. Que nos leva, como vocês podem ver, ao centro. Ao grande centro que se debate no Brasil e nos países subdesenvolvidos e também nos países desenvolvidos. Se juntarmos, então, essa definição, tá, da década de 1990, da década do século XX, então podemos dizer que esta é a verdadeira diferença entre os países cujos cidadãos são capazes de realizar plenamente o seu potencial como seres humanos e aqueles que não têm essa capacidade. Talvez essa seja a maior diferença para o século XXI. Porque mais do que ser país subdesenvolvido, mais do que ter industrialização, mais do que isso tudo, são essas características. Capacidade autônoma, desenvolver conhecimento. Então, voltamos de novo, como capacitação é importante. E olha a mediocridade que é no nosso país. Então, no nosso país, as discussões mais filosóficas, as discussões mais profundas, elas são, na sua média, levadas para baixo, demonstrando nossa incapacidade. Então, metade das coisas que se fala no Brasil é bobagem. É puramente bobagem se analisarmos esse trabalho. É que nem a LGPD. Para as pessoas precisarem entender a LGPD, elas precisam ter maturidade, elas precisam se desenvolver. E a maioria não quer. A maioria só quer saber onde isso afeta, onde é que eu mexo, quem eu contrato. E as coisas não são assim. As coisas são mais profundas e as pessoas precisam ser mais profundas. E é o que a gente viu. Bom, com esse embasamento teórico, dando de volta retorno ao que a gente propôs, então, qual seria a abordagem, então? Tá? Qual seria a nossa abordagem sobre esse assunto? Por quê? Porque esse assunto ele parece ser conflitante. Tá? Então, para mim, tá, a abordagem de melhoria viável, ou seja, aquela abordagem que nos leva, é o que eu defendo lá, tá? Com base nessas argumentação que o desenvolvimento humano brasileiro precisa começar, a gente precisa desenvolver ética, melhorar a capacitação, trabalhar. E nada melhor do que isso, que é quando a gente pode transmitir as informações aqui através de verdades, deixar as pessoas atingindo mais e mais públicos através desse trabalho. Então, nesse sentido, quais são os argumentos? É possível, então, dentro disso, como vocês estão vendo nessas duas setas que confluem, então, à esquerda está o momento atual, tá o que a gente vê as falhas. E quais são elas, então, a partir desta análise que a gente falou, e tendo as premissas e abordagem técnicas que a gente colocou, e o conhecimento que a gente está tendo agora. Que é possível sugerir, por exemplo, que o fraco impacto da informação científica e tecnológica no processo de inovação tecnológica seja, junto com outros fatores sociais, foi o que a gente falou, fatores sociais, econômicos, culturais, um resultado da falta de serviços integrados. Mas como é que voltamos? A gente está certo. Por que a falta de serviços integrados é pelo que a gente viu? Se a gente não tem humanos que conseguem trabalhar com o conjunto, se nós não temos pessoas autônomas, se elas não sabem disseminar, e se elas não sabem usar, como é que elas vão integrar as coisas? Elas nunca vão conseguir integrar as coisas. Elas sempre vão continuar trabalhando realmente em estanques. Isso não é trabalho em equipe, isso não é um trabalho de agregação, isso não é um trabalho de engajamento, que é o que a gente mais precisa no século XXI. Olha a velocidade das vacinas, e ainda elas podiam ter sido mais rápidas se o mundo ainda não trabalhasse de forma engajada. Não, o mundo ainda quer fazer, mesmo nesse momento ele não quer ganhar lucro lá na ponta. E tudo bem ganhar lucro, tudo bem se desenvolver dessa forma, mas poderia ser uma vacina global, ela estaria pronta. Uma, não 10, não 15, não 20. Isso não é o quê? Um trabalho especializado. Não é um trabalho especializado e eficiente de informações. Então, por quê? Porque a gente não
conseguiu migrar para esse próximo passo. Então, se a gente não tem um trabalho especializado e eficiente de informações, que contem com especialistas, porque o nosso problema é trocar esses especialistas de um lugar com outro, para aprimorar e facilitar o quê? O fluxo deste conhecimento. Pensa, essa vacina precisava de conhecimento, nós precisamos facilitar o fluxo. E eu fiz uma entidade nacional que a gente começou a trocar, ela deu origem a várias outras entidades nacionais de fundo social, tá? Tanto que a entidade a qual eu promovi, tá, a nível nacional, que trabalha com isso, era de conexão, conectando pessoas no país, tá? E essa não deu certo. Ela tá lá, tem as pessoas. Por que não deu certo? Porque as pessoas não querem fazer conexão, as pessoas queriam brilhar. As pessoas queriam entrar no lugar que fizesse shield, que fizesse máscara, mas isso não é informação. A maioria dessas coisas não foi a lugar nenhum. A solução é a vacina. A solução é aumentar o conhecimento. E mesmo assim tem 5, 10, 15 vacinas diferentes, países que não querem trabalhar em conjunto com o outro, porque isso não é aprimorar, então, o fluxo de conhecimento. E aqui ele vai mais específico ainda nessa divisão, tá? Que é o fluxo de conhecimento entre universidade e instituições de pesquisa e o setor produtivo. Isso cria a base do novo mundo, das novas empresas. Essas sobreviverão. São aquelas que têm interligado, são aquelas que trabalham com startups, que é, na verdade, microempresas que trabalham interligado com novas pesquisas, com novos produtos. Isto é a forma que nós deveríamos estar. Tá, e qual é o contraditório disso? Como entendido por Engels em 1990, ou seja, na década de 90, está tão proclamada a sociedade da informação, ainda está às voltas com a pobreza de conhecimento. O que é conhecimento? Desenvolvimento humano, voltamos lá para a pirâmide do desenvolvimento geral, tá? Do conhecimento de pessoal e social. Tá? A gente ainda está incompleto, tentando fazer algo que não vamos conseguir enquanto não completarmos aquilo. Tanto é, como diz aqui, que as pequenas indústrias sofrem tanto com a falta, ou seja, imagina num mundo com tanta abundância de informação, tem gente que não tem informação, até porque não sabe procurar, não consegue achar, isso chega a ser um absurdo. E do outro lado, um absurdo maior ainda, além da falta, quanto com o excesso. Tem empresas que têm um excesso de informação, mas não, como não sabe trabalhar com isso, também não sabe fazer nada. Então, no caso, se acredita, tá, que um caminho para driblar esta situação, então indesejada, seria a organização de serviços de transferência e informação, com uma capacidade interna própria para o desenvolvimento de competências, junto com os próprios usuários. Se vocês veem o que a gente falou sobre Lei Geral de Proteção de Dados, é isso. Notem lá, nós colocamos, já é uma lei nesse modelo. Lá é uma lei que põe o cidadão em primeiro lugar, a pessoa. Então, é criar competência junto com o próprio usuário. Só que quantas empresas estão junto com isso? Quantas pessoas estão prontas para isso? Por quê? Porque é que nem aqui. Provavelmente as pessoas querem ver, vamos ver só a LGPD. Não, a LGPD é um contexto maior. Tanto é um contexto maior que essa abordagem, então, tá, dá para nos dizer que ela nos leva a uma transformação. E qual seria essa transformação? Tá? Essa transformação é algo extremamente importante. Vai parecer contraditório, mas não é filosófico. Existe um material que eu vi agora lançado em 2020, 2019, 2020, sobre uma coisa que eu quis trazer aqui, que é o novo iluminismo do mundo. E eu defendo isso. Porque pode ver que tudo que a gente falou aqui precisa de sabedoria humana. Ou seja, assim então como comecei, digo, acredito que é possível ser ético e fazer a diferença. Notem que essa frase não é em vão. Essa frase ela é primordial no século XXI. Porque quando oportunizamos o desenvolvimento do conhecimento para as pessoas, que é que nem eu estou fazendo aqui, conhecimentos verdadeiros, para que as pessoas consigam distinguir entre o bom e o mau conhecimento moral, consigam ter ética, capacidade de pesquisar os bons conhecimentos e consigam se capacitar naquilo que importam, elas consigam ter conhecimento de qualidade, consigam ter virtudes de qualidade, se tornar pessoas excelentes em conhecimento, naquele conhecimento de verdade, com integridade de verdade, o que faz? Se juntando como uma verdadeira sabedora daquilo.
tá? Porque isto se torna a base para implementar a luz da sabedoria, como eu falei, no triângulo do conhecimento e desenvolvimento humano social, mostrando na figura do desenvolvimento pessoal. Isso para nós é importante, tá? E rumando para nossos últimos minutos, então, desta apresentação, eu posso dizer que tudo isso, para vocês verem como a gente deu um passeio por tudo isso, vendo, ele se tem que estar encaixado em nós de forma natural, através deste conceito, que é o conceito que rege a nossa vivência hoje na humanidade, que rege esses momentos, que rege a pandemia e que realmente fez a diferença em conseguirmos, mesmo que ainda não aplicando 100%, tá? Atingirmos vacinas que levam em média uma década, conseguiram levar um ano para serem feitas. Agora vamos ver como a gente vai se comportar na distribuição. Se a gente vai se comportar com ética, se a gente vai se comportar com capacitação, com moral, se a gente vai ter virtude, conhecimento, se a gente vai ter... Porque pense, cada, vamos dizer, linha dessa pirâmide é um nível de maturidade, tanto pessoal quanto social. Então, de acordo com o que a gente se comporta, a sociedade se comporta também. Pena que a sociedade não está ainda, e nem nós, no último nível, é uma caminhada longa. Estamos tanto que eu posso dar essa palestra para vocês como uma pessoa livre, as pessoas podem se inscrever, poderiam ter escrevido, podem vir, mas ela precisa se tornar uma coisa comum na nossa sociedade. Tá? Então, este é o conhecimento que eu queria passar nessa uma hora, espero ter passado para as pessoas que estão presentes. Tá? Sinto uma falta das pessoas que não estão, como tudo, porque eu acho um conhecimento extremamente relevante, principalmente porque nas edições anteriores eu tive um retorno positivo e assim eu queria saber de vocês também. Então eu peço para vocês assim depois mandar um e-mail para mim, tá lá, tá nos convites, mandem ali para o e-mail da companhia, logo à frente eu vou dar um e-mail meu pessoal, podem mandar os e-mails, eu gostaria que vocês fizessem isso, dizendo se foi longo, se foi relevante para vocês esse conteúdo, se não foi relevante, se valeu a pena, se não valeu a pena, tá? Porque para mim ele foi muito útil, ele norteia a minha forma de trabalhar. Tanto que eu vou abrir, a gente ainda tem uns minutos, tá? Eu gostaria, então, de saber de vocês, tá aí meu e-mail, tá? Meu nomezinho, meu e-mail, para aqueles que não têm. E essa frase eu gostaria de terminar. A realidade é fruto da luz da sabedoria desvendada. Tá? Porque não adianta a sabedoria escondida, e é o que a gente comentou ali no desenvolvimento, sobre desenvolvimento tecnológico, que é importante para o desenvolvimento social e desenvolvimento de uma unidade maior.